Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paz e graça a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio 3 Américas e aos irmãos e irmãs do canal Pedras que Clamam. Que o Senhor visite poderosamente o teu coração agora. Que esta mensagem seja como bálsamo para a alma ferida, como um sopro divino sobre a mente cansada. Hoje vamos caminhar por uma das veredas mais misteriosas e intensas das Escrituras, o livro de Jó. Jó era um homem justo, irrepreensível, fiel ao Senhor. Sua vida era marcada por temor a Deus, prosperidade e integridade. Mas num único instante, sua vida virou cinzas. Perdeu tudo: bens, saúde, filhos e honra. Seu clamor subiu ao céu, mas o céu permaneceu em silêncio. Talvez você que me ouve agora esteja passando por um tempo parecido. Já orou, jejuou, pediu ajuda, chorou, mas não vê resposta. E isso fere mais do que a dor em si, o silêncio de Deus. Mas será que o silêncio dele é ausência? Ou será que é propósito? Jó não ouvia Deus, mas Deus nunca deixou de estar presente. É sobre esse silêncio que vamos falar hoje, sobre esse vale que parece escuro demais, longo demais, solitário demais, sobre como Deus usa o silêncio para forjar uma fé que não se abala, e sobre como, mesmo quando não vemos, Ele está escrevendo um desfecho de glória. Hoje, o Senhor quer transformar tua dor em testemunho. Ele quer mostrar que o tempo da espera é também o tempo da lapidação. Jó não recebeu explicações, mas recebeu restauração dobrada. E você? Está pronto para essa jornada? Então abra o coração e permita que esta palavra transforme tua alma. Comente aqui. Você já passou por um tempo em que Deus pareceu em silêncio? Compartilhe. Queremos orar com você. Vivemos tempos onde a dor tem nome, endereço e rosto. Gente que perdeu tudo por causa de um diagnóstico, uma tragédia repentina, uma demissão inesperada, uma traição cruel. E quando o coração grita por respostas, parece que o céu se cala. É nesse exato ponto que a alma de Jó nos encontra, onde a fé é testada sem anestesia. Jó orava, mas não obtinha respostas. Chorava, mas não era consolado. Questionava, mas só recebia o eco da própria dor. Quantos hoje estão vivendo esse deserto? O mundo ao redor diz: desista, abandone a fé, amaldiçoe o seu Deus. Mas Jó permaneceu. E é isso que Deus está nos ensinando hoje, a continuar mesmo sem entender. O silêncio de Deus não é desprezo. É tratamento, é construção, é intimidade sem palavras. Quando Deus se cala, Ele está ensinando você a ouvir com o espírito e não com os ouvidos. Ele está formando uma fé que não depende do que se vê, mas do que se crê. Jó foi provado para ser promovido. Nos dias atuais, estamos cercados por gritos de caos, guerras entre nações, brigas políticas no Brasil, insegurança global, famílias sendo destruídas, fé sendo zombada. Em meio a tudo isso, o Espírito nos pergunta: você ainda me servirá se eu não te responder agora? Essa é a fé de Jó e essa é a fé que Deus está restaurando hoje. Talvez você ache que Deus está longe, porque tudo parece dar errado. Mas Deus está mais perto do que nunca quando Ele se cala. O ouro verdadeiro não é moldado no conforto, mas no fogo. E é esse fogo que está purificando a igreja nesses dias, queimando o orgulho, a autossuficiência e gerando dependência total de Deus. O sofrimento de Jó não foi em vão. E o teu também não será. Deus já marcou o tempo da tua virada. Mas antes, Ele quer ser mais do que o ajudador. Ele quer ser o teu tudo. Quando não há mais ninguém, Ele é. Quando tudo desmorona, Ele permanece. Jó terminou dizendo: meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Deus quer que você o veja de verdade.
não apenas como alguém que pode te abençoar, mas como aquele que é a própria bênção. E quando isso acontece, a resposta deixa de ser importante, porque o que importa é a presença. Você consegue continuar mesmo quando Deus parece estar em silêncio? Escreva nos comentários: Senhor, mesmo sem respostas, eu continuo confiando. Chegou o momento de nos despirmos diante do Senhor, sem máscaras, sem justificativas, sem resistência. A história de Jó nos ensina que em algum momento todos seremos levados ao ponto onde nada mais sustenta, apenas Deus. Esse é o vale onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Muitos que nos acompanham agora estão como Jó, cercados por perguntas sem respostas. Há dores que o tempo não curou, feridas abertas na alma. Ouvimos conselhos vazios, palavras frias, julgamentos apressados, assim como os amigos de Jó, há quem diga que o teu sofrimento é culpa sua. Mas Deus conhece tua integridade. Jó não foi perfeito, mas foi sincero. Ele falou o que sentia. Ele chorou, gritou, questionou, mas nunca negou a Deus. Isso nos mostra que Deus não rejeita a dor verdadeira. Ele ouve quando gememos. Ele recolhe cada lágrima. E ainda que pareça demorado, Ele virá com resposta, consolo e restauração. Hoje, o Espírito Santo nos chama à entrega total. Não a fé condicionada, mas a fé rendida. Uma fé que não exige explicação, apenas comunhão. É hora de deixar de lado o orgulho espiritual. É hora de parar de exigir que Deus faça tudo como esperamos. É hora de dizer: Senhor, faz do teu jeito, ainda que eu não entenda. Se você tem murmurado, se o silêncio de Deus gerou frieza espiritual, arrependa-se agora. Confesse a incredulidade, a impaciência, a amargura. Diga: Senhor, eu volto ao pó como Jó. Eu reconheço que tu és soberano e eu me submeto ao teu tempo. Isso abre as comportas do céu. Isso move o coração de Deus. Deus não busca pessoas fortes. Ele busca corações quebrantados. Gente que está no pó, mas ainda levanta as mãos e adora. Gente que não nega sua dor, mas também não desiste do seu Deus. Você é essa pessoa. E hoje, Deus está prestes a fazer algo poderoso em sua vida. Feche seus olhos, respire fundo, esqueça o barulho ao redor. Agora é só você e Deus. Diga a Ele: estou pronto, ainda que doendo, eu confio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares maldar. Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora diante de Ti, como Jó se colocou, em pó, em cinzas, em humildade. Não viemos exigir, mas render. Não viemos cobrar, mas confiar. Reconhecemos que Tu és Deus, e nós apenas pó. Ainda assim, temos o privilégio de Te chamar de Pai. Clamamos hoje por todos os que estão como Jó, cercados por perdas, afogados em perguntas, esmagados pela dor. Senhor, visita agora cada casa, cada coração, cada alma ferida. Vai onde os remédios não alcançam, onde os conselhos não confortam, onde só o Teu Espírito pode tocar.
Derrama bálsamo sobre os que perderam filhos, cônjuges, pais, irmãos. Restaura os que viram tudo ruir. Empresas, ministérios, casamentos, planos. Senhor, manifesta-te em meio ao silêncio. Prova a cada um que mesmo quando não falas, estás presente. Mesmo quando te calas, estás operando. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que murmuramos no vale, pelas vezes que desejamos desistir, duvidamos, esmorecemos. Como Jó, nos arrependemos no pó e na cinza, clamamos, renova a nossa fé, reacende a chama no coração, desperta o nosso espírito adormecido. Restaura, Senhor, restaura o que foi perdido, não apenas no natural, mas no espiritual. Tira o véu dos nossos olhos, que possamos dizer como Jó, agora os meus olhos te veem. Que essa visão do teu amor seja maior do que qualquer dor. Liberta os cativos da angústia, quebra as correntes do medo, levanta os que estão caídos, restaura os que estão quebrados, consola os que estão em luto, sopra esperança sobre os corações sem forças. Enche de paz os que estão em meio à tempestade. Pai, em nome de Jesus, clamo por essa nação, pelo Brasil. Em meio a crises, batalhas espirituais, guerras políticas, que o Senhor se levante como juiz e rei. Levanta teus justos, protege os fiéis, silencia os ímpios e glorifica o teu nome sobre esta terra. Estende tua mão sobre os lares. Visita os hospitais agora, Senhor. Cura aquele que os médicos desenganaram. Restaura células, ossos, sangue, órgãos. Que vidas sejam curadas enquanto esta oração ecoa pelo Brasil e além. Onde houver fé, haja milagre. Declaro em nome de Jesus, a tua história não acaba no vale. Deus está te moldando para um tempo novo. Assim como Jó, você verá a restituição, você verá o favor, você viverá para testemunhar, porque o teu Redentor vive e por fim se levantará sobre a tua vida. E que a glória do Senhor que sustentou Jó agora desça sobre ti com força. Que o Espírito Santo te envolva em paz, renove tuas forças e te encha de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora diante de ti, como Jó se colocou, em pó, em cinzas, em humildade. Não viemos exigir, mas render. Não viemos cobrar, mas confiar. Reconhecemos que tu és Deus, e nós apenas pó. Ainda assim, temos o privilégio de te chamar de Pai. Clamamos hoje por todos os que estão como Jó, cercados por perdas, afogados em perguntas, esmagados pela dor. Senhor, visita agora cada casa, cada coração, cada alma ferida. Vai onde os remédios não alcançam, onde os conselhos não confortam, onde só o teu Espírito pode tocar. Derrama bálsamo sobre os que perderam filhos, cônjuges, pais, irmãos. Restaura os que viram tudo ruir. Empresas, ministérios, casamentos, planos. Senhor, manifesta-te em meio ao silêncio. Prova a cada um que mesmo quando não falas, estás presente. Mesmo quando te calas, estás operando. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que murmuramos no vale, pelas vezes que desejamos desistir, duvidamos, esmorecemos. Como Jó, nos arrependemos no pó e na cinza, clamamos, renova a nossa fé, reacende a chama no coração, desperta o nosso espírito adormecido. Restaura, Senhor, restaura o que foi perdido, não apenas no natural, mas no espiritual. Tira o véu dos nossos olhos, que possamos dizer como Jó, agora os meus olhos te veem. Que essa visão do teu amor seja maior do que qualquer dor. Liberta os cativos da angústia, quebra as correntes do medo, levanta os que estão caídos, restaura os que estão quebrados, consola os que estão em luto, sopra esperança sobre os corações sem forças. Enche de paz os que estão em meio à tempestade.
Pai, em nome de Jesus, clamo por essa nação, pelo Brasil. Em meio a crises, batalhas espirituais, guerras políticas, que o Senhor se levante como juiz e rei. Levanta teus justos, protege os fiéis, silencia os ímpios e glorifica o teu nome sobre esta terra. Estende tua mão sobre os lares. Visita os hospitais agora, Senhor. Cura aquele que os médicos desenganaram. Restaura células, ossos, sangue, órgãos. Que vidas sejam curadas enquanto esta oração ecoa pelo Brasil e além. Onde houver fé, haja milagre. Declaro em nome de Jesus, a tua história não acaba no vale. Deus está te moldando para um tempo novo. Assim como Jó, você verá a restituição, você verá o favor. Você viverá para testemunhar, porque o teu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a tua vida. E que a glória do Senhor que sustentou Jó, agora desça sobre ti com força. Que o Espírito Santo te envolva em paz, renove tuas forças e te encha de esperança. Em nome de Jesus. Amém.